Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá bater um papo sobre essa limpeza energética específica que foi feita nessa empresa, tá? Em Curitiba, que nos chamou, nos contratou para ir até lá e fazer uma limpeza energética ali, tá bom? É uma empresa que já está ali há mais ou menos 7 anos no mercado, tem tido grande destaque e o destaque traz algumas coisas, tá? No último ano, de um ano para cá, a empresa começou a decair, começou a ter problemas, tanto com funcionários como de vendas e tudo mais. O que foi feito? O que a gente viu lá espiritualmente e energeticamente e como que nós limpamos isso, tá bom? Vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona esse trabalho, tá? É um trabalho que eu faço em conjunto com a minha noiva, onde nós vamos até o local, até a empresa ou às vezes até a casa, né, tá? Esse trabalho pode ser feito numa casa ou em uma empresa. É uma limpeza energética de ambiente, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Michel Blume, eu sou terapeuta há 9 anos e também sou mentor espiritual, tá? Então vamos lá, vamos bater um papo sobre esse trabalho aí que foi feito em Curitiba. São 7, 8 horas de viagem daqui de onde eu moro, né? Então nós pegamos o carro na sexta-feira, chegamos meia-noite lá em Curitiba, né? E ficamos na casa de uma das sócias lá, são 2 sócios, né? Mãe e filho. Ficamos na casa da pessoa, né? Nos recebeu muito bem, foi maravilhoso, né? Fez lá muito frio, né? Fez uma sopa ali pra gente, nos recebeu maravilhosamente bem, somos muito gratos pela recepção, né? Tanto a recepção material dela, com todo o carinho, tanto com a recepção espiritual, né? Eles têm uma egrégora muito forte que cuidam deles, tem seres de luz muito fortes ali em torno deles, né? Tanto que se conectou com a gente para que a gente pudesse fazer e foram intuídos a fazer uma limpeza espiritual e energética na empresa deles, né? Além de toda a parte metódica e racional que deve ser feito numa empresa, né? Números, né? Números é importante. Mas as pessoas acabam esquecendo da parte energética, da parte espiritual, tá? Quando nós vamos em um local, você já entrou numa casa ou em algum ambiente que você falou, nossa, aqui é pesado, estou me sentindo mal aqui nesse lugar. É a mesma coisa, só é a energia do lugar, tá? A energia que não está ressoando. A energia às vezes é muito densa. Às vezes é um ambiente que tem muita briga, às vezes é um ambiente que teve algum suicídio, por exemplo, que alguém cometeu ali. Então nunca se sabe, tá bom? Então tem empresas, sabe aqueles locais da tua cidade que você vê o ponto comercial que nunca para nenhuma empresa. Toda empresa que abre ali simplesmente fecha. Não para nada, é incrível. Pode ser uma empresa muito boa, mas não para. Por que isso acontece? É espiritual, tá bom? É espiritual. E se isso acontece com a tua empresa, se você abriu em algum lugar que não está dando certo, muitas vezes é uma questão espiritual, tá bom? Além de que as pessoas falam, às vezes é o fluxo, o ambiente tem um fluxo de pessoas menor, se for um varejo, né? Muitas vezes não é isso, tá? Muitas vezes tem questão energética e espiritual ali por trás e deve ser olhado com carinho, com cuidado, tá bom? Nesse caso, fomos eu e minha noiva lá para Curitiba, então nós dormimos e no sábado nós acordamos, fizemos uma reunião ali durante o café da manhã com os 2 sócios já, né? O filho dela já estava lá, então nós fizemos a reunião, eu comecei já a fazer algumas leituras. Na verdade, quando eu projetei, né? Eu fiz a projeção astral à noite na casa dela e já comecei a ver algumas coisas familiares. E daí, a partir dali, eu acordei, não conhecia nada dela pessoalmente, da vida pessoal, e eu comecei a fazer algumas perguntas para ela. E tudo foi se encaixando, né? E fomos conversando, algumas informações que estavam chegando até mim começaram a se encaixar com o que eu estava vendo, com o que eu estava conversando com ela. E daí, ok. Aí chegamos lá na empresa, mais ou menos 11 horas da manhã, nós fomos pra lá, tá? Chegamos lá e começamos a fazer a leitura energética. A primeira coisa que eu vi, eu cheguei na parte da fábrica, porque ali é a fábrica e o showroom, né? Cheguei na parte da fábrica e eu senti como se fosse uma frustração, uma certa irritação em uma parte da fábrica. Eu fechei os olhos ali e eu vi um rapaz de boné, me veio uma imagem de um rapaz de boné na cabeça e eu perguntei pra ele, tem alguém de boné que trabalha bem aqui? Os donos se olharam assim meio que assustados e falaram, tem, é X pessoa, é um fulano e é a única pessoa hoje que a gente pensa em mandar embora, que ele causa muito problema. É como se fosse a laranja podre, que vai dando problemas ali. Eu falei, tá, porque eu acabei de ler a energia dele, realmente é um pouco problemática nesse sentido, tá? E, enfim, a gente consegue fazer a leitura das pessoas, porque as pessoas deixam as energias nos ambientes, nos setores, nos ambientes da empresa, tá? Então,
É muito interessante, porque eu vou fazendo uma leitura e eu não falo nada para minha noiva. E depois a minha noiva vai e também faz essa leitura. E quando a gente vai passar, as energias elas se encaixam. É a mesma energia que a gente lê dentro do local, né? Então a gente faz isso justamente para que a gente não se influencie. Eu faço a leitura e falo para ela antes dela fazer a leitura dela? Não, senão eu posso influenciá-la a fazer essa mesma leitura. Então a gente deixa livre. Para quando a gente conversar, a gente percebe que é a mesma energia. Elas se encaixam, tá? Elas se encaixam. O que pode mudar às vezes, aí eu falo, aqui eu senti uma energia de muita raiva, de muita briga. E ela pega e fala, nossa, aqui parece que tem muita irritação, muito conflito. Só muda a palavra, mas é a mesma energia, tá? Então a gente vai percebendo essas energias nos locais e o que deve ser feito naquele local energeticamente. Não é uma tarefa para passar para os donos, tá? Nós fazemos. Tanto que demora. Nós chegamos 11 da manhã, saímos 8 horas da noite. Nós vamos anotando tudo em cada ambiente, em cada um dos ambientes. E lá, nesse caso, nessa empresa específica, ela foi lida em 17 parques, né? São 17 ambientes que foram separados ali energeticamente. Então, nesses 17 ambientes, a gente vai fazendo um trabalho diferente em cada um dos ambientes. A pessoa que trabalha ali, ela tem isso. Essa energia aqui tá boa. Mantenha essa pessoa, mantenha esse local do jeito que tá. É importante. Essa pessoa aqui, ela tem uma energia, a espiritualidade passa essas informações, tá? Ó, essa pessoa tem uma energia que ela pode se manter, como se ela estivesse pronta para um próximo nível da empresa. Ela pode crescer junto com a empresa. Ela tem vontade. Essa pessoa não, essa pessoa está desanimada, tá isso e aquilo. A gente sente isso dentro dos ambientes. Parei um pouquinho aqui para poder beber uma água, tá louco? E a gente sente isso dentro da empresa. E quando a gente conversa com eles, geralmente quando é um trabalho muito longo, demanda muita energia. A gente fica muito cansado. Então, nesse caso, nós fizemos a reunião somente no dia seguinte. Demorou 4 horas ali de reunião com os sócios, para poder passar a energia de cada ambiente e dos funcionários também, tá? O ambiente está atrelado ao funcionário, tá bom? Sempre isso, é a pessoa que deixa a energia ali, tá? E às vezes tem energias de funcionários antigos, de coisas que às vezes a empresa é nova, por exemplo, se mudou para lá. E aquela sala, por exemplo, era uma outra coisa na outra empresa. E essas energias atrapalhando o fluxo dessa nova empresa, tá? Então é importante essas limpezas. Michel, de quanto tempo é importante fazer uma limpeza energética profunda, né? Igual aqui eu e minha noiva trabalhamos numa empresa. A gente fala aí de 3 a 4 meses, tá? Não deixar passar disso. 3 a 4 meses, porque volta muita coisa. Michel, o que fica impregnado nos ambientes, numa empresa, tá? É muita coisa que fica impregnada. Fica impregnada formas de pensamento, fica impregnada a energia da pessoa, o que a pessoa pensa, sente e fala. Fica impregnado miasmas, fica impregnado emoções. Energia de emoção são as mais fortes, tá? As energias emocionais são muito fortes. Isso pode causar muita coisa dentro de uma empresa. Você que anda muito de Uber, por exemplo, talvez você perceba que um dia que você andou muito de Uber, você ficou muito cansado, cansada, você ficou às vezes com dor de cabeça, ficou com alguma dor. Por quê? Porque todas as pessoas que sentam naquele banco, naquele carro, acabam trazendo uma energia, vai misturando um monte de energia. Se tem uma pessoa muito depressiva, com alguns pensamentos um pouco pesados ali em relação à vida, você começa a absorver tudo isso dentro do seu campo energético, né? Por isso que é importante semanalmente você tomar um banho de erva, estuda a fitoenergética, começa a buscar algumas questões em relação a isso para que você limpe o teu campo energético, limpe a sua aura, tá? Então fica muita coisa impregnada nos ambientes. E é importante a gente olhar tudo isso, né? Eu faço um protocolo que ele é feito em 7 partes. Que eu vou até o fundo da empresa, vou passando em cada ambiente até o começo. Depois volto, vou passando em cada ambiente. Depois volto, vou passando em cada ambiente. Tudo. Eu uso muita coisa para poder fazer uma limpeza bem completa em cada cantinho da empresa. E ali você começa a perceber as coisas mudando de forma imediata. Então os donos, por exemplo, que estão todos os dias ali e sentem aquela energia, depois que a gente faz a limpeza energética e a pessoa entra no local, ela fala, nossa, parece que está mais leve aqui mesmo, está diferente. Me sinto bem aqui, me sinto energizado aqui. Nossa, eu sempre entrava aqui e ficava cansado, cansada. E agora estou me sentindo bem, né? E esse fato dessa empresa foi bem interessante, porque tinha na frente da sala de reunião, que era ao lado do showroom da empresa,
uma aparelhagem de som. Uma aparelhagem de som antiga, de vinil, disco de vinil, que era do avô do dono, né? O avô do sócio ali. E ele gosta muito de som e tudo mais, tá querendo até comprar caixa de som específica para aquilo ali, né? Porque aquilo ali é tudo de regulagem de som e tudo mais. E ele tava em dúvida se ele se desfazia daquilo ali, se tinha que tirar dali ou não, né? E eu tava ali passando e a espiritualidade veio e me falou. E eu comecei a acessar algumas informações em relação àquilo ali. Eles falaram que aquilo ali é muito bom estar ali. Porque aquilo ali tem uma energia muito de alegria, tem uma energia de realização do avô, né? O avô já faleceu e tudo. E uma energia de muita bênção do avô. Imagina o avô dele como chefe da família abençoando o negócio dele ali, naquele momento, né? Naquele local. Em frente à sala de reunião. E a sala de reunião é muito importante, por quê? É onde se tomam decisões de direcionamento da empresa. Né? Tanto das pessoas-chave dentro da empresa, como às vezes uma conversa com um funcionário e tudo mais. Né? E nessa empresa tinha uma sala que ficava isolada, que é a sala de arquivo. A sala de arquivo, ele falava, uma sala isolada e tudo mais. Ela tinha muita energia de esquecimento, tinha muita energia de desperdício, como se fosse um desperdício. E daí eu perguntei para a espiritualidade por quê. Né? Eles me explicaram, o arquivo é como se fosse a criança interior da empresa. É a história de toda a empresa. Então tinha ali os arquivos, né? X ano, outro ano, outro ano, outro ano. É a criança interior da empresa. E deve-se valorizar e olhar para isso com bênção, com gratidão. Ali são todos os tombos e levantamentos da empresa. Ali são todos os aprendizados da empresa para que ela estivesse onde ela está hoje. Né? Então é um lugar que geralmente fica esquecido e abandonado e sujo e desorganizado. Lá não, lá estava bem arrumadinho, estava bem legal. Né? E a empresa toda, aliás, estava bem organizada, bem bonito ali. Mas é importante, né? Se você tem um arquivo na tua empresa, abençoe este local, porque é a tua história. É a mesma coisa de você olhar para você, para a tua vida, e você não honrar a tua história. Você não agradecer por tudo que aconteceu na tua vida que te trouxe até esse exato momento de agora. A sabedoria que você tem hoje. E a empresa é a mesma coisa. Né? E o próprio estoque dentro de uma empresa, nessa empresa no caso tem produto físico, né? O estoque, ele é como se fosse a alimentação. Tudo que eu estou ingerindo para dentro do meu corpo para que o produto saia no final. Então é muito importante que a pessoa que trabalha no estoque seja uma pessoa que ame muito o que faz e tenha muita alegria, porque isso vai para frente em todas as pecinhas do produto, num parafusinho. A energia fica nas coisas, tudo é energia. Então é importante tudo isso. Primeiro passo, colocar uma pessoa no estoque ali no primeiro processo da empresa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não gosta do que faz, uma pessoa que só reclama, cara, você vai pegar em todo o produto, em toda a linhagem, em todas as pessoas. Então, olhe com amor, olhe com cuidado. Michel, eu quero fazer um diagnóstico da minha empresa. Eu quero fazer essa limpeza energética da minha empresa. Minha empresa tem X tamanho, tem outro tamanho, é maior, é menor. Não importa, dá para fazer em qualquer empresa. O que vai diferenciar é o tamanho, diferencia o tempo que a gente leva para poder fazer a limpeza. Tá bom? Ali nós precisamos de basicamente 2 dias. Um dia para limpeza e metade do outro dia para poder fazer a reunião e passar todas as informações e instruções necessárias para que as coisas fluam dentro daquela empresa. Tá bom? Michel, eu quero saber como é que é. Fala comigo, tem um link aqui na descrição. Fala comigo que eu vou te atender com o maior carinho, explicar um pouquinho mais a fundo sobre esse trabalho, que é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito maravilhoso e traz resultados incríveis. Outro dia nós fomos para Londrina e nós fizemos um trabalho na casa de um casal lá, né, que tinha acabado de se mudar para aquela casa e começaram a ter alguns problemas. E a gente percebeu que era por causa dos antigos moradores. E a gente fez toda a limpeza e hoje está tudo maravilhoso na vida desse casal. Né? Então, essa limpeza pode ser feita tanto na tua casa como na tua empresa. Tem muitos empresários que nos chamam para ir, como a gente vai se deslocar até uma outra cidade, demora muito tempo. E a gente vai ficar às vezes 2, 3, 4 dias na cidade, dependendo do tamanho da empresa. Os proprietários já aproveitam e pedem para a gente fazer a limpeza energética na casa deles também, né? Então é muito legal esse trabalho, tá? É um trabalho em conjunto com a minha noiva, porque são 2 energias ali, yin e yang, trabalhando junto, né? Então é muito forte, um trabalho espiritual e energético muito forte, e vai ser uma grande bênção, uma grande honra poder te atender. Fala comigo aqui no WhatsApp, tá bom? Ali no encurtador, você vai falar comigo no WhatsApp pessoal, tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Ah, e uma coisa muito importante. A primeira coisa que eu vi quando eu entrei, passei o portão da empresa e entrei, foi uma entidade saindo correndo.
né? Depois eu fui atrás para conversar com essa entidade e tudo mais. E essa entidade é uma entidade que não conseguia acessar a sala do dono, né? A sala do dono e a parte de expedição não conseguia acessar, né? Porque a expedição é onde as coisas se mostram para o mundo. Então é uma entidade que estava ali para atrapalhar todo o processo da empresa, para que a empresa não fosse para frente, tá? E essa entidade eu comecei a perceber, a fazer algumas leituras e conversar com alguns seres que estavam ali trabalhando junto comigo. E eles falaram, né, e foi lido tudo isso, que essa entidade tinha muita raiva ali e também era alimentada por uma energia de inveja muito forte. Pois é, energia de inveja. A inveja, ela é destrutiva de maneira que você nem tem ideia. E se você tem raiva das pessoas, essa é a brecha para que as coisas entrem na tua vida como inveja e que acabam te atacando, acabam te prejudicando de alguma maneira energética e espiritual, tá bom? Por isso que a gente fala que tem que perdoar e amar a todos, sempre mantendo uma frequência elevada, uma energia elevada, tá? E essa entidade estava ali totalmente perdida, com muita raiva e querendo atrapalhar todo o processo. E realmente estava atrapalhando, causando caos ali entre os funcionários e na própria criatividade. É uma empresa que trabalha com criatividade demais. Então tudo isso foi lido ali. E quando eu peguei e falei disso pros donos, falei, olha, a primeira coisa que eu vi aqui foi uma entidade assim, assim, assado, né? Lógico, essa entidade foi encaminhada, foi tudo feito da forma correta. A gente não castiga ninguém, né? Até porque as entidades são simplesmente almas que estão perdidas, né? E não cabe a nós castigá-las ou fazer algo de julgamento, né? Mas sim para que elas possam se encaminhar, para que elas possam se curar, para que elas possam se libertar, né? E isso foi feito. E quando eu percebi que a alimentação dessa energia, dessa entidade que estava lá, era de inveja, quando eu conversei com os donos, tudo se encaixou, né? A gente percebeu algumas histórias ali, que começou inclusive há um ano atrás, que é quando a empresa começou a dar problema, aí tudo se encaixou. Que era justamente uma energia de inveja e algumas pessoas ali que estavam querendo atacar eles mesmo. E estavam atacando inclusive aqui na matéria, com processos e tudo mais. E quando eles contaram, tudo se encaixou, né? E realmente, quando eu fiz a leitura dessa pessoa, se encaixou com a energia das pessoas, do que ela estava me explicando, né? Do que os donos ali, os sócios estavam explicando, tá? Então tem muita coisa, né? Quando a gente vai em empresas, em casas, pode ter entidade, pode não ter entidade, pode ser só uma questão energética antiga, pode ser uma questão energética nova, enfim. Tem N situações aí, infinitas possibilidades aí nas limpezas energéticas. Por isso que a questão tempo, ela é muito importante para a gente poder fazer essa leitura, né? Com calma e sempre com muito amor e com muito carinho. Um abraço, gratidão por estar aqui e gratidão por caminhar comigo. Fica com Deus.